O vídeo dessa semana vai ser sobre as janelas, as aberturas da percepção. É isso, meu amiguinho, que vocês vão ver. Então, as janelas, a gente tem 4 janelas no nosso motorhome. A gente optou por fazer um investimento maior, uma qualidade maior, térmica e de tudo, né? Que ela tem tela mosquiteiro, ela tem blackout, é as janelas da Dometic, um padrão modelo S4. Então, a gente já fez a instalação de duas. Como é que é o início da instalação? Como que a gente começou? A gente pegou uns vídeos do Motorhome Sonho, muito legal, o Lucas fazendo a instalação das janelas nacional, ele tem um vídeo aí, quem quiser também pode dar uma olhada, mas hoje a gente vai fazer a instalação das Dometics. O grande problema, vamos falar, né, a coisa mais complicada da instalação dessas janelas é o quê? Deixar elas num nível, deixar elas que elas não fiquem tortas, né? Então, por quê? Você tem que essas medidas são um pouco mais difíceis de serem pegas, né? Então a gente começou por essas duas, a gente começou a medir internamente para o quê? Desenhar ela internamente como ela vai ficar. Entendeu? E depois a gente vai e fura as quinas com uma furadeira, com uma broca que começamos com uma broca pequena, para depois uma broca maior, para posteriormente colocar a serra tico-tico e cortar pelo lado de fora. Então a gente fez isso, muito simples. E depois de cortado, eu passei uma tinta para evitar ponto de ferrugem, uma batida de pedra que eu tinha me sobrado, que a gente passou aqui no assoalho. A gente fez a instalação dessa aqui sem colocar um frame de madeira. Nessa aqui, a gente vai optar sem colocar esse frame de madeira, que ela ficou relativamente boa. O acabamento não está perfeito, que esse acabamento vai ainda ser feito. A gente vai criar um outro frame em volta, né? A gente optou desta forma. Ela é um pouco mais complexa, ela tem essa complexidade nessa instalação. Como a Skywindow. A Skywindow a gente teve que fazer um frame de madeira. Por quê que faz esse frame de madeira? Para a janela que está na lataria e o acabamento interno, eles não conseguem ficar juntos, então você tem que criar algo no meio deles, que é esse frame de madeira. Nessa janela aqui, a gente vai colocar esse frame. Por quê? Porque o meu revestimento térmico com o meu acabamento interno está muito grosso, então eu tenho que ter esse pequeno... esse elemento juntante do janela externa e do meu frame de acabamento interno. Primeira janela que a gente está furando, fiz a marcação da parte interna, fiz os 4 furos da quina, que nem a clarabóia de teto, mas só que ela eu acho que é mais complexo. Ficou um tiquinzinho errado, mas fazer o quê? Agora tico-tico. Então, vamos colar a janela, a parte que vai externamente, que são duas partes, a externa e a interna. Já limpei com thinner, tanto aqui como ali, onde vai receber a cola. E que cola é essa? Tecbond, com ela você cola tudo, madeira, cerâmica e muito mais. Janela colada, sargento posto. Vamos agora fazer o acabamento final. Passei as fitas e vou passar a cola PU. Muito importante é o que? Tirar a fita
antes de esperar a cola secar. Tá aqui a janela sem os grampos e sargentos, a gente retirou eles depois de esperar um dia a cola PU secar. Ontem eu fiquei insatisfeito com a cola PU, coloquei a mão. Não faça isso. É igual aquele negócio, quanto mais você mede, mais vai feder. Então, deixa ela quieta. Depois você faz o acabamento, se for necessário. Bora para a parte interna? Estamos instalando a segunda janela. A lataria já está cortada, o Walter já cortou com a tico-tico. E eu estou fazendo o que aqui? Temos aqui o nosso lambri que a gente já instalou faz um tempo. Eu tô tirando ele para poder cortar. A gente já marcou aqui, não sei se vai dar para ver na câmera, mas a gente já fez com o molde da janela. O que a gente precisa cortar desse lambri para ficar aqui o furo da janela. Janela, janela, janela. Tudo bem. Tá. Para ficar o furo da janela. Mas o que vai aí mesmo? A janela. O que estamos pensando, né? Que talvez a gente não deveria ter colocado os lambris antes e depois feito a janela, que a gente poderia ter instalado a janela antes para depois colocar os lambris. Estamos sentindo que está um pouco tipo retrabalho, trabalho dobrado. Mas é isso. Estamos aqui. Então, tivemos que tirar todos os frames para fazer o corte aqui. Vi que aqui ficou, né? Tem que chegar um pouquinho para lá. Mas ok. Então, isso aqui, essas ripas, esqueci o nome, reage? Lambri, ele é de uma qualidade muito ruim e também o manuseio, o encaixe dele é complicado, então você vê que ele está deslimbindo. Desmilinguindo, né? Mas só que tem solução, né? A gente vai comprar uma argamassa, vai passar nos pontos onde está quebrado, etc. Passar outra demão de tinta para ficar conforme nós queremos. Um probleminha que aconteceu na nossa janela do Dometic foi o quê? Ela é dividida em duas partes. A parte externa, que é do acrílico duplo, e a parte interna, que tem a tela mosquiteiro e o blackout. O blackout veio solto. E o que aconteceu? Isso aqui. Ele fica frouxo. Ele não volta e ele enrola aqui atrás. Aí como resolver isso? Vamos lá. Então, a gente vai ter que desmontar ela novamente, né? Que é, primeiramente, tirar deste lado. E tirar essas duas presilhas para deixar o blackout sair. Agora a gente enrola e retira o blackout. Isso, né? Vamos enrolar. A gente enrola 6 vezes desta forma, não tirando daqui do outro pino aqui. Tem que manter ele e a gente gira 6 vezes. Sei lá, perdi a conta, gira algumas vezes. No mínimo 6. Nossa, já foi tipo 30. Tá bom, vamos voltar. Com muito cuidado. Temos o nosso blackout arrumado. Ó, ele tem a pressão. Ele volta até a pressão e voltando sempre para baixo.
que é onde o blackout fica, e a tela mosquiteira ela fica em cima. Tadã! Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa parte interna. Qual que é o problema, né? Que a gente tem uma espessura do nosso revestimento térmico e acabamento, que são esses lambris. Então, a gente vai ter que colocar um auxílio nisso, um cara para auxiliar essa junção, que a gente fez essas ripinhas para fazer a moldura interna. E o que eu faço? Eu coloco essa moldura, eu parafuso esse cara na moldura e essa moldura é parafusada na janela externa. É isso. Uma técnica infalível by Ariadne para a gente acertar o furo a ser furado, a gente coloca uma fita, marcamos onde é o meio do furo a ser alcançado e colocamos a madeira. E aqui vai indicar onde furar. Frame colocado, né? A gente aproveitou esse compensado nosso que já é formicado, colocamos o branco para o lado de cima, né? Para dar aquele acabamento. E agora a gente vai colocar o frame interno da janela. Janelas da percepção.